Olá, a paz do Senhor Jesus para todos vocês. Vamos iniciando mais uma aula sobre saúde mental e hoje o nosso tema é um tema muito curioso que é a respeito da ansiedade, né? Então é importante estarmos bem atentos. Hoje eu vou tentar correr um pouquinho porque tem bastante coisa para ser falada. Eu espero que vocês gostem do material que eu trouxe para vocês nessa tarde. Compartilhem, divulguem. Se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato conosco. Nós estamos à disposição para ajudar, tá bom? Gostaria de iniciar essa aula também com uma oração, tá? Onde você estiver agora, que você possa fechar os seus olhos, ou se você estiver em algum lugar onde não dá para fazer isso, não tem importância, que o nosso Deus é aquele que sonda nossos corações, ele lê os nossos pensamentos e sabe o que nós estamos sentindo, tá bom? Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos mais uma vez na Tua presença e queremos Te apresentar esse projeto. Eu me importo com os seus sentimentos, Senhor. Que o Senhor possa visitar lares e corações através desse projeto, Senhor. Abençoe esse momento também, desta aula, que nós possamos aprender juntos e que tudo que falarmos aqui seja para a honra e glória do Seu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá? Quem for chegando aí, eu não vou ficar conversando com vocês, porque senão eu não dou conta do conteúdo, tá bom? Mas se tiver dúvida, pode ir deixando aí, que depois eu com carinho vou ler cada uma e vou responder para vocês, tá bom? Então, nosso tema hoje é esse daí, ó. Ansiedade. Tem até uma pessoa aí roendo unhas, né? E para ficar claro, né, nós já conversamos um pouquinho na semana passada sobre depressão, né? Então, para ficar bem claro, eu trouxe algumas palavras que fazem parte das patologias urbanas, vamos falar assim, né? Dos sintomas que as pessoas mais têm reclamado e apresentado com essa modernidade, né? Então, a depressão, como nós já tínhamos falado, é o excesso de passado, aquela pessoa que está sofrendo por coisas que já foram, aqueles sentimentos parece que ficam ali grudados, como se fosse uma mochila pesada que ela tem que ficar carregando para onde quer que ela vá. O estresse excesso de presente. Eu tenho que fazer, 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 e você vai fazendo um monte de coisa e acaba gerando esse estresse, né? Um outro momento a gente pode conversar sobre o estresse e a síndrome de Burnout, né? Que tem sido muito falada ultimamente. E hoje vamos falar sobre a ansiedade, né? Excesso de futuro. Sofrer por antecipação, aquilo que ainda nem aconteceu. A minha cabeça começa a pensar, e vai acontecer isso, não vai dar certo isso, mas e se, e se, e se, e se? É aquele monte e se que acaba perturbando a nossa mente e nos trazendo esse mal, tá? Excesso de futuro, sofrer por coisas que ainda nem aconteceram, tá? Essa tela tá um pouco clarinha, mas já vai ficar boa, ó. Tá? Para separar bem aqui, ó, ansiedade e depressão, né? Então, são duas coisas diferentes, mas tem alguns sintomas, né, que acabam acabam concordando entre si, né? Então, ó, ansiedade, inquietação, uma palpitação, uma taquicardia, falta de ar, dor, desconforto torácico, náusea e vertigem. Lá na depressão, do outro lado, ó, a gente vê a perda de interesse, sensação de tristeza, dores corporais, sentimento de culpa, distúrbios do apetite e entre elas tem alguns sintomas muito parecidos. Olha lá, que é a irritabilidade, né? Falta de energia, falta de concentração, distúrbios do sono e preocupação. Quem é que não está preocupado nos dias de hoje, não é? Quem é que não está preocupado com tudo que tem acontecido ultimamente, né? Então, resumindo bem aqui para nós, ó, o que vem a ser a ansiedade,
tá? Então, a ansiedade é considerada pelos psicólogos como a mais perigosa doença do século. De acordo com a OMS, mais de 50% das pessoas que passam pelos hospitais são vítimas da ansiedade. E a ansiedade atinge todas as idades, não é só gente adulta ou gente de idade. Criança também sente ansiedade, tá? Qual foi a última vez que você viu uma pessoa ansiosa? Não responda que foi você hoje no espelho. Milhões de... Opa, voltei aqui. Deixa eu ir lá pra frente. Aqui. Milhões de dólares são gastos em calmantes, em entretenimentos para aliviar o homem do mal da ansiedade. A ansiedade é uma doença causada pelo pecado. Por isso a palavra de Deus traz a solução para esse mal. Ai, quando eu falo isso as pessoas ficam apavoradas, mas eu não tô em pecado. Como assim? O pecado da falta de fé. Porque a ansiedade nos leva a sofrer por antecipação, coisas que ainda não aconteceram. E você acha que você vai perder o controle daquilo. Quando você tem essa sensação de perder o controle, você não está depositando a sua confiança em Deus. Vamos seguir um pouquinho mais? Eu vou voltar a falar disso, tá? Então, os sintomas da ansiedade. Olha só. Sintomas físicos: dor no peito, dor de cabeça, formigamento, tontura, palpitações, alterações gastrointestinais, entre outros sintomas físicos, tá? Sintomas psíquicos: insônia, irritação, tensão, inquietação, perda de concentração, entre outros. E os sintomas vão, tá? E aí o que acontece? A pessoa que não cuida dessa ansiedade, deixa que essa ansiedade domine a ela é levada, precisa ser levada a um tratamento, que a gente vai falar isso mais à frente. Então, quando você estiver sentindo esses sintomas, procure ajuda, converse com alguém, identifique se realmente é uma ansiedade, se ela já se tornou uma patologia, porque aí você precisa de um acompanhamento com os especialistas, tá? Não deixe que essas sensações dominem você, dominem a sua mente, dominem a sua vida, tá legal? Vamos seguindo aí, diagnosticando a doença, falando um pouquinho mais, A ansiedade é o resultado de olharmos para os problemas, em vez de olhar para Deus. Por isso que nos leva ao pecado da falta de fé, ao pecado da incredulidade. A ansiedade é resultado de uma exagerada preocupação com as coisas materiais, daquelas que ainda vão vir. A ansiedade tem dois aspectos, passado e futuro. Então, seguindo aqui um pouquinho, A ansiedade produz uma estrangulação íntima, você se sente sufocado. A ansiedade rouba as nossas forças. A ansiedade é uma eloquente voz da incredulidade, a falta de fé. A ansiedade é inútil, a gente vai ler um pouquinho mais na frente, em Mateus 6:27. A ansiedade é incompatível com a fé cristã. Então não dá para falar de fé se você tem ansiedade. Não dá para dizer, eu sou uma pessoa que tem muita fé. E você está demonstrando esse transtorno de ansiedade. Então, esse transtorno precisa ser sarado, precisa ser curado. Você precisa de cura e de libertação nisso para você dizer que tem fé, que você exerce fé, tá? Então, o que fazer? E agora? Eu sou ansiosa, eu tenho ansiedade. E agora? O que fazer? Primeira coisa, é o básico, né? Que a gente esquece, a gente quer fazer. Olha esse bebê, que delícia de bebê. Aprenda a relaxar.
Dormir é necessário. Procure ambientes saudáveis. Ambientes saudáveis é até aquelas festas de família que às vezes você se sente obrigado a ir. Não é um ambiente saudável se você se sente obrigado a ir, não vá, tá? E agora que essa quarentena não é para ir mesmo, né? Então, ó, o que mais dá para ler daí, né? Ó, aprenda a tomar decisões. Uma das piores coisas que tem é você lidar com uma pessoa indecisa, que fica, ai, o que você acha? Ai, você vai com uma pessoa dessa no supermercado, ninguém suporta, porque ela não sabe, ela não se planejou, ela tá perdida. Então, assim, é atitudes pequenininhas do dia a dia que a gente começa a observar pessoas ansiosas, que deixam com que essas situações acabam virando uma bola de neve e dominando a vida dela, tá? Então, ó, cuide da sua alimentação. Come direito, nós somos templo e morada do Espírito Santo. Nós temos obrigação de cuidar do templo que Deus nos deu, tá? Não se preocupe com o que dizem de você, né? Então as pessoas ficam, ai, o que o fulano vai falar? O que a irmã ciclana vai dizer? O que aquele pai vai pensar? O que a professora vai dizer? Se preocupe com o que Deus pensa de você, não com o que os outros pensam de você, tá? A gente costuma dizer isso, ai, não é fulano que paga minhas contas. Não é mesmo, tá? Viva sua vida no centro da vontade de Deus, que fica tudo certo, tá? Então, seguindo lá, ó, vença seus objetivos, supere seus medos, faça exercícios físicos, não é pecado. É engraçado falar disso, mas ainda existem pessoas que acham que é pecado você fazer uma corrida, você fazer uma caminhada, que seja, no quarteirão da sua casa, respirar um ar puro. Gente, não é pecado. Cristão precisa se cuidar também. Como eu já falei, nós somos templo e morada do Espírito Santo, né? Essa casa é sua casa, não tem um hino que é assim? Então essa casa aqui é do Senhor, vamos cuidar bem dela, tá legal? Seguindo aqui para mais dicas, olha só. Aproveite o descanso. Priorize as tarefas. Faz uma listinha do que você precisa fazer, tá? Afaste os pensamentos e conversas que não edificam, tá? Grupo de WhatsApp, com aquelas conversinhas, umas piadinhas, ou então discussões a respeito de partidos políticos, a respeito de uma infinidade de inutilidades que a gente vê no Facebook e em outras mídias sociais, tá? Então, assim, se poupem disso, tá bom, queridos? Aprenda a resolver os seus problemas. Aprenda a dizer não. Quando você começa a dizer um pouquinho mais de não, você começa a cuidar mais da sua saúde mental. A sua saúde mental em primeiro lugar, tá? Quando existe uma pane num avião, como que os passageiros são orientados, né? Ai, tá em pane. Antes de você sair correndo que nem um desesperado para tentar ajudar todo mundo, você primeiro tem que colocar a sua máscara de oxigênio. Você tem que cuidar de você primeiro. Depois, você ajuda quem tá do seu lado e quem estiver precisando. Porque não vai resolver nada se você não se cuidar antes, tá? Então, cuide de você para você poder ajudar quem precisa, tá bom? Deixe-se ajudar, também permita-se, né? Não fica fechado, como eu costumo dizer, ninguém é uma ilha, nós precisamos uns dos outros, tá? Então estejam abertos para ajuda também. Não complique. Tem pessoas que têm o dom de complicar a vida. As coisas mais simples do mundo, as pessoas conseguem transformar numa tempestade, né? Complica tudo, faz a tempestade em copo d'água, literalmente. Então não seja esse tipo de pessoa, tá? Seja uma pessoa mais suave. Ame-se mais, tá? Eu desafio você agora a dar um abraço em si mesmo. Eu vou fazer isso. Última dica: organize-se.
Tem gente que deve ter pulado da cadeira essa hora, mas a organização é algo muito importante para uma vida de um ansioso e tantas outras transtornos que causam tristezas e problemas para as pessoas. Então, a organização é a peça-chave da nossa conversa hoje, tá bom? E eu coloquei aqui, ó, junto com o nosso doutorzinho, ó, o tratamento para ansiedade. Foi diagnosticado com transtorno de ansiedade? Precisa fazer terapia e fazer uso de medicação, tá? Então, tem muitos casos que as pessoas precisam de recorrer a esse recurso, tá? Não tô dizendo que você demonstrou um sintoma, aí você já tem que sair correndo, procurar um médico que precisa tomar remédio, não. Você tem esses recursos todos que eu te passei, essas dicas todas que você pode ir colocando em prática para não chegar a esse ponto. Mas se chegar, vai fazer terapia sim, vai ser muito bom e vai tomar a medicação que o médico passar, tá? E aí eu trouxe aí para vocês uma passagem em Filipenses 4:6. Olha que coisa linda! O que a palavra de Deus fala sobre ansiedade? Olha lá. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Olha que coisa linda que Paulo nos ensina. É impossível não se preocupar, né? É uma coisa assim, é fantasioso dizer, eu não sou uma pessoa preocupada, eu não me preocupo. Não, todo mundo se preocupa, né? Mas o que Paulo está dizendo aí? Ele está dizendo que a gente não pode transformar a nossa vida baseado nas preocupações, mas transformar as nossas preocupações em orações. Olha, então, olha que legal. Quer se preocupar menos? Ore mais, tá? Tem mais um versículo para nós aí em Eclesiastes. Afaste do coração a ansiedade. Eclesiastes 11:10, né? Então, começou a se preocupar? Para e ora, tá? E eu trouxe uma pessoa da Bíblia aqui, ó, que demonstrou uma ansiedade. Essa história todo mundo conhece bem, né? É a Marta. Lembra da Marta? Preparando o banquete para Jesus, aquele corre, aquele faz coisa, né? E o que foi que Jesus disse para ela? Jesus repreendeu Marta. Como foi que ele falou com ela? Né? Marta, Marta, você está preocupada, inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Lá no livro de Lucas a gente vê a história. Então, Jesus, ele é o amor, ele é o próprio amor, né? Jesus, ele não culpou Marta, né? Ele apenas pediu para ela estabelecer corretamente as prioridades dela. Ele não tá falando, para o que você tá fazendo, para tudo, senta aqui, me escuta. Você tá me irritando com esse corre-corre com panela para lá e para cá. Não. Jesus só abriu os olhos dela. Por que estava acontecendo? Marta, ela estava a serviço de Jesus. Porém, ela estava colocando o serviço acima do Senhor, né? Então, quantas vezes nós não estamos ocupados, estamos preocupados, ansiosos, até mesmo com o serviço ao Senhor. O que nós não podemos deixar é que toda essa preocupação, todo esse serviço esteja acima do nosso próprio Senhor, como Marta fez, tá bom? E seguindo um pouquinho aqui, ó, eu falei que a palavra-chave é a organização. Então, olha aí, ó, pessoas desorganizadas geram vidas desorganizadas. Então, tem um ditado que vocês já devem ter ouvido falar, que é assim, ó, se quiser manter arrumada a sua vida, mantenha arrumado o seu guarda-roupas. Então, a dica é,
Essa dica, muita gente fala dela e ela é eficaz, tá? Então, ó, quer uma solução para algum problema, alguma preocupação? Sabe o que você faz? Vai arrumar uma gaveta. Arrume uma gaveta que a solução virá, tá? Essa é a dica que eu vou deixar para vocês aí, uma delas, tá bom? Deus deseja que a sua vida esteja em ordem, tá? Quando você estabelece prioridades, você faz listas, você faz um checklist, usa uma agenda, né? Então, se organize. Deus é um Deus de ordem e Ele deseja isso. Deus trabalha com a ordem desde o princípio do mundo, né? Ele estabeleceu um dia para cada coisa e ainda separou o dia para o descanso, né? Então, por que nós queremos atropelar tudo e fazer e se preocupar tanto, tá? Então, vamos com calma, tá? Você precisa colocar sua vida em ordem em 2 blocos. Ó, o primeiro, mundo interior, ó, são os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas ações, tá? Nós devemos colocar a casa interior em ordem, tá? Mesmo que esse colocar em ordem, te leve até buscar auxílio com um especialista, né? Com um médico da área, então, que vai tratar a sua ansiedade, se for o caso, tá bom? Então, coloca tudo isso em ordem. O segundo bloco é a nossa vida exterior, ou seja, é a nossa casa, o nosso trabalho, nossos estudos, o nosso ministério, tá? Então, a gente vai colocar prioridades e vai organizar tudo que tá à nossa volta. Mas antes, a gente tem que colocar o que tá dentro em ordem, tá legal? E aí, eu trouxe esse versículo para vocês aí. A alegria do coração transparece no rosto. Provérbios 15, 13. Olha, o segredo. Tá dando para ver minha alegria aí, ó? O segredo para ter um coração alegre é preencher a nossa mente com pensamentos bons, puros e agradáveis sobre a vida, né? Então, ó, eu trouxe até a minha tristeza aqui, ó, né? Todos nós temos momentos de tristeza, né? Ser alegre o tempo todo também não é bom, né? Mas nós não podemos deixar que a tristeza ocupe muito tempo na nossa vida, né? Por isso que a gente tem que equilibrar as nossas emoções também, tá? Colocar ordem até nelas, até ordem nas nossas emoções, tá bom? E aí, trate a sua ansiedade e coloque a sua vida em ordem, tá? E aí a gente vai ler um trecho aí de Mateus 6, tá? Eu coloquei os versículos todos aí para vocês. E diz assim, olha que interessante Mateus 6, a partir do 25. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, ou com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês mais valor do que elas? Olha, coisa linda, gente! Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Não adianta nada ficar ansioso para quê? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem.
dizendo que havemos de comer, ou que vamos de beber, ou que vamos de vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. O Senhor sabe tudo o que nós precisamos. Muitas vezes nós esquecemos do Salmo 23, que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Viu? Fiquem tranquilos. Olha só, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu mal. Tá explicado, tá resolvido, né? A ansiedade antecipada rouba a paz prometida por Deus para depois da tormenta. Então a gente fica se preocupando tanto, e essa ansiedade rouba aquela esperança, aquela confiança que nós temos que o Senhor vai resolver tudo, tá? Então, mas e aí, como é que faz? Como podemos então colocar ordem nas nossas vidas e tratar a nossa ansiedade a partir de hoje? Como é que a gente pode fazer isso a partir de hoje? Primeiro passo que a gente tem que fazer, crer em Jesus. Crer em Jesus. Olha lá, João 14:1. Não se turbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Não se preocupa, tá? Então, quando confiamos em Deus, não temos motivos para ficarmos perturbados, para ficarmos aflitos, tá? Então, confia no Senhor Jesus. Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, essa fé que está dizendo aí em Efésios, é a fé no sentido de confiança, e não no de acreditar nas coisas impossíveis, tá? É no sentido de confiança, é fruto do Espírito, tá? Então, sem fé, impossível agradar a Deus. Outra dica para você. Você precisa aprender a abrir mão de coisas menores. Às vezes a gente se apega a coisinhas, né? E essas coisinhas acabam nos levando para o fundo, tá? Então, olha lá Mateus 6:31, que a gente já leu aqui, Portanto, não se preocupem dizendo que vamos de comer, ou que vamos de beber, ou que vamos de vestir. Não se preocupa com essas coisas, tá? Confia no Senhor Jesus. Outra, você precisa redefinir suas prioridades. Mateus 6:33, buscar primeiro o quê? O reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas o Senhor vai prover. Creia nisso, descansa, tá? Então, quais são as suas prioridades hoje? Né? Talvez a sua prioridade aí está sendo arrumar um marido, arranjar uma esposa, ou é o seu ministério, ou é ter um filho, ou é arranjar um colégio para o filho, ou é fazer uma viagem quando a pandemia acabar. Quais são as suas prioridades? Coloque Deus acima de todas elas, que o Senhor vai realizar todas conforme a vontade dele, tá bom? Mais um. O que você precisa viver o presente, né? Então, nós falamos da depressão, que é o excesso de passado. Ansiedade, estamos falando agora, né? Excesso de futuro, aquela preocupação com o que vem. Vamos viver o presente. É por isso que o presente tem esse nome, porque ele é um presente. É uma dádiva que Deus nos dá o hoje. Deus nos dá o hoje. Vamos viver esse presente. Mateus 6:34 diz, portanto, não se preocupem com o amanhã. O amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal, tá bom? O que mais? Finalizando, aprenda a desfrutar a paz de Deus.
como substituta da ansiedade. A paz que recebemos é uma paz celestial e não terrena. Não há nada que se compare a essa paz. A paz que recebemos é relacional e não existencial. A paz de Deus transcende a compreensão humana. Ela está acima do nosso entendimento. A paz de Deus é uma sentinela celestial ao nosso lado. Uma sentinela que nos guarda, que nos protege. Então vamos pegar essa paz e colocá-la no lugar de toda ansiedade. Vamos descansar no Senhor. E meu último recado para você aqui, ó. A vitória de Cristo nos leva a uma vida... A vitória de Cristo nos leva de uma vida pequena, medíocre e ansiosa. Não ande ansioso, confie em Deus em todas as circunstâncias. Tá bom, meus queridos? Entregue seu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Ele vai tomar conta do seu coração, vai tomar conta da sua saúde, da sua vida, da sua casa, da sua família, até das suas contas, até dos boletos que não param de chegar. E aquela preocupação, como que eu vou pagar, como que eu vou pagar? Entregue ao Senhor em oração, mas pague, viu? Fica tranquilo que o Senhor vai cuidar de você, tá? Não se deixe afligir, não dá lugar para tristeza infinita no seu coração, tá? Como eu disse, há momentos que a gente se sente triste, preocupado, tá? Mas o apóstolo Paulo diz que nós devemos trocar as nossas preocupações pelas nossas orações, tá bom? E eu desejo para vocês uma noite abençoada, uma noite alegre na presença do nosso Senhor. Amém? Um beijo, queridos, fiquem com Deus.